como live. Diga lá, pessoal, espero estejam todos bem. Eu sou Wagner Fernandes e esse é o Ateneu Tricolor que está chegando até você. Nós vamos aqui comentar hoje um pouco sobre o Mundial de Clubes, onde temos aí 4 times brasileiros participando, 3 times do Rio. Então, hoje nós temos 2 convidados especiais. Temos já a presença aqui do Guilherme, que vai falar um pouco sobre o glorioso Botafogo, sobre quais são as nossas expectativas como torcedores, qual é a expectativa da gente com relação aos times brasileiros nesse Mundial, né? Então, Arde, se apresenta aí, dá uma boa noite para o pessoal. Então, fala um pouquinho aí do que você tá curtindo essa primeira rodada aí, esses primeiros 4, 5 jogos que já rolaram, acontecendo agora Benfica e Boca Juniors, né? Por enquanto, Boca 2, Benfica 1. Fala aí pra gente, o que você tá achando? Boa noite, meu nobre amigo Wagner. Boa noite, Guilherme, seja bem-vindo. Muito bem recomendado pelo meu amigo, meu compadre, meu irmão George. Seja bem-vindo aí nessa live especial. Boa noite a todos, né? Torcedor tricolor, torcedor botafoguense, torcedor flamenguista que vai estar aqui acompanhando a gente. Bem, então vamos lá, vamos falar um pouco aí de Mundial. Minhas considerações iniciais é o seguinte. Lembra, Wagner, que um pouco antes de começar aí o Mundial, a gente estava pensando até em vender essa vaga do Fluminense aí, né? Estava cogitando vender essa vaga porque estava perigando a gente passar uma vergonha histórica, em razão do que o Fluminense vem apresentando em campo, né? Mas, felizmente, de um mês para cá, o time do Fluminense melhorou bastante, né? Conseguiu apresentar até um futebol, assim, razoável. Isso não é de encher os olhos, mas é um futebol razoável, né? E consegue também... a mentalidade dos jogadores mudou bastante, né? Estão afim agora, né? Entra com vontade. Então, acredito que, se manter o padrão, o Fluminense tem condições aí de fazer um campeonato aí honroso, né? Sabemos que a nossa limitação técnica diante aí dos demais clubes são muito grande, né? Mas eu acredito que o Fluminense consiga aí chegar aí uma oitava de final, conseguir essa graninha aí que é ser muito bem-vinda, né? Que o Fluminense precisa de grana, e diferente dos nossos co-irmãos aí que tem dinheiro, né? Flamengo, Botafogo, Palmeiras, a gente está sempre com o Pires na mão, né? Então esse é um dinheirinho que vai ser bem-vindo, né? E até agora eu estou gostando, estou achando bacana esse Mundial, né? Fiquei surpreso com o desempenho do Palmeiras. O Palmeiras me surpreendeu, jogou de igual para igual com o Porto. Aliás, merecia até ter vencido, né? O Palmeiras jogou muito bem e acredito que isso aí também já abriu os olhos aí dos europeus que, tipo assim, ó, não tem bobo aqui não. Acredito que o Flamengo também vai performar de uma maneira bem interessante, porque tem um bom time, tem um bom treinador. Botafogo jogou muito bem o seu jogo, né? Acho que o segundo tempo que pesou foi a condição física. Tá aí o Guilherme, que depois pode me corrigir, caso eu tenha tido uma concepção errada. Então, até agora, eu tô amando, tô gostando muito desse campeonato, acho que vai ser bem interessante. Por enquanto é só. Marcos Paulo tá aí, um irmão, um camarada, entendeu? Que vai trazer muito brilho aí para nossa live especial. E agora estou passando a bola aí para os meus amigos, nossos convidados de hoje, né? Sejam bem-vindos novamente. E estou aqui passando a bola aqui das minhas considerações iniciais. Show de bola, Giliardi. Eu quero já dar as boas-vindas ao Marcos Paulo. Seja bem-vindo. Boa noite, boa noite. Esse é o meu amigo Giliardi, o Guilherme. Vamos aí falar um pouco sobre o Mundial de Clubes. Quero passar a bola aqui para o Guilherme. Guilherme, deixa eu te perguntar uma coisa. Você acha que a torcida do Botafogo ela está insatisfeita com relação a alguma coisa que o Textor tenha deixado a desejar em matéria de contratações para esse Mundial? Você acha que ele não atendeu às expectativas de vocês? Vocês acham que o time tinha condição de estar mais reforçado ou repor
aqueles que saíram depois do Brasileirão do ano passado, ou não? Você acha que o time ele olhou bem para o time e tudo mais, ou existe uma queixa da torcida? E depois você pode comentar também o que você está achando do Mundial. Está curtindo, está gostando? Fala aí para a galera. Boa noite aí, Guilherme. Boa noite, Wagner, né? Gilead, o amigo Marcos Paulo. Agradecer aí o convite a participar aqui, né? E ainda não era muito minha praia, mas o Gilead acalmou, né? Nunca tinha participado. O Jorge, a indicação do Jorge. E quanto à situação do Botafogo, eu defendo que a parte da torcida mais pé no chão, ela acha que não é questão de reforços ou não, e sim a temporada em si. O problema de achar que a temporada começa em abril. E não pode, não existe isso. A temporada, mal ou bem no futebol brasileiro, começa em janeiro. Não é querer ganhar Campeonato Carioca, não é querer isso. Mas a temporada começa em janeiro. O problema do treinador, o treinador só chegou no final da Recopa, assistiu o jogo lá que a gente perdeu, e não era a primeira opção. Quer dizer, ficou perdendo muito tempo com treinadores que, obviamente, não viriam por causa do salário astronômico e porque chegaram num patamar da profissão que não interessa de vir para o futebol brasileiro. Eles só viriam para o futebol brasileiro por uma seleção. Fora isso, não. Então, acho que esse planejamento, a parte da torcida do Botafogo, que é mais pé no chão, ela reclama. Não é questão de reforço. Podia ser o Renato Paiva, que não seria minha primeira opção, mas que ele tivesse chego em janeiro, treinado o time, preparado o time. Ele é participar daquela primeira janela, tanto que teve vários jogadores contratados que, nesse primeiro momento, não deram certo. Ryan Cruz, Elias Manuel, né? Outros surpreenderam positivamente, Davi Ricardo, Jair, mas só que o treinador não participou. E isso, querendo ou não querendo, complica. E quanto ao Mundial, eu, no primeiro momento, quando eu soube dessa Copa do Mundo, eu fiquei meio reticente. Porque isso, querendo ou não querendo, estraga o calendário nosso, principalmente aqui no Brasil, que a gente tem estadual. O Fluminense, acho que eu vi uma reportagem aí, o Fluminense não, desculpa, o Palmeiras, criticando o Palmeiras, que ele não conseguiu ganhar do pior Porto da história. Só que o Palmeiras tem agora, em junho, quase 50 jogos. E o Porto, 30. Ou seja, isso é uma diferença enorme, né? Mas, quando começou o Mundial, eu confesso que me vi naquele período de Copa do Mundo de seleção mesmo. Jogo toda hora, isso é bacana. O intercâmbio com outras escolas. Você vê jogando aí um Boca Júnior com o Benfica, né? E realmente, se isso se mantiver, como essa Copa do Mundo a cada 4 anos, realmente vai ser bacana. Quanto à atuação do Botafogo, nós fizemos até um bom primeiro tempo, apesar de tomar aquele susto ali no início, normal de estreia, nervosismo. Só que no segundo tempo, acho que o treinador se perdeu um pouco nas substituições. Aí o time chamou o adversário, né? Infelizmente, o Botafogo, como foi o último campeão da Libertadores, ele não teve aquela preferência de ser cabeça de chave que o River Plate teve, ou seja, só pegar um europeu. Então, a nossa fase ali no Mundial é mais difícil, porque a gente pega 2 europeus. E o clube europeu, se ele tiver em situação normal de temperatura e pressão, complica para qualquer clube sul-americano. Tá bom? Essas são as minhas considerações iniciais. Perfeito, muito bom. Com relação ao que você falou dos jogos aí toda hora, esse clima de Copa do Mundo de seleções, eu acho bacana isso também, né? A minha única preocupação é o público, né? Vocês estão vendo que tem uns estádios que ficam cheios e alguns estádios ficam bem vazios, e aí a FIFA pode olhar para isso e não querer fazer uma nova edição do Mundial. Eu não sei até onde isso traz prejuízo para eles, se os patrocínios desse Mundial compensam alguns estádios vazios, eu não sei como eles pensam isso. Eu estou curtindo pra caramba, mas o meu medo é que esses estádios aí meio vazios,
ou aquele estádio ontem, o Rose Bowl, né, que foi o estádio da final da Copa de 94, estava meio vazião, assim, eu acho que ficou meio triste isso, né? O jogo do Palmeiras até que tinha bastante gente, o jogo do Boca Juniors que está passando agora até que tem um pessoal, mas tô curtindo, cara, tá sendo legal. E aí, Marcos Paulo, mais uma vez, boa noite. Eu vou te perguntar, Marcos Paulo, o que você está sentindo aí com a galera do Flamengo para o jogo de hoje contra o Esperança? Você acha que tá rolando um otimismo aí do pessoal? Ou você acha que o pessoal está meio no pano quente? Não, calma lá, vamos devagarinho, vamos na humildade. Não, você acha que dá para passar o carro, o time está confiante? Fala aí, pessoal, qual é a expectativa para daqui logo mais? Flamengo e Esperança da Tunísia, que é o campeão da Copa da Tunísia lá recentemente. Então, vocês estão confiantes? Fala para o pessoal aí. Fala aí. Primeiramente, boa noite aí, meus amigos aí, né? Os amigos tricolores, o botafoguense. Né? Nessa hora aí, vascaíno aí, tá no mercado mundial fazendo aquela compra. Não pode participar dessa live, né? Então, tô aqui com o manto de 81, não sei se dá para ver aí, né? Representando aí o mundial, esse manto eu tenho com muito carinho que eu ganhei. Então, rapaz, eu vou ser sincero, eu vou na do Giliardi aí, né? A gente chegando até as oitavas de finais, né, pelo lado financeiro, para a gente está muito bom. E como você falou aí sobre o medo desse Mundial acabar, né, de não ter outra vez esse Mundial, eu creio que começou meio complicado, até com o preço dos ingressos, né, creio eu, aí estava uns $200 aí o preço de cada um ingresso, e eles baixaram para 80, né, reembolsando aquelas pessoas que compraram os ingressos antecipados, né? Não sei se vocês estão sabendo disso aí. Eles abaixaram bastante aí esses ingressos aí. Então, eu estou esperançoso, eu sou Flamengo, né? Mas, enfim, são campeonatos totalmente diferentes. A gente não pode comparar um campeonato brasileiro, uma Copa do Brasil, com esse Mundial aí, que são os melhores times do mundo, né? Independentemente que ou seja da Tunísia, ou seja do Afeganistão, apesar que contra o Flamengo todo mundo vira Pelé, né? Mas a gente está com uma boa expectativa nesse Mundial aí. Eu vou ser bem sincero para ti, com muito pé no chão. Irmão, chegando às oitavas de finais, para mim, já tá de bom tamanho. O que passar disso é lucro, né? Só tá um pouquinho complicado aí pro amigo botafoguense, né? Mas fez a parte dele, né? Fez a parte dele ontem, ganhando. Independente que tomou sufoco ou não, vitória é vitória, independente de tudo, irmão. Mas eu acho que assim tá um pouquinho mais complicado pro Botafogo aí, que tá mais acirrado esse grupo aí. Mas vamos torcer que tudo dê certo, mas eu tenho esperança, né, que até as oitavas de finais aí eu vou ficar muito satisfeito. Beleza. Lembrando que com relação ao Botafogo, o Botafogo pode se classificar com 4 pontos, viu? Pode, é verdade. É só ter o saldo de gols ali melhor do que o Atlético Madrid. Eu acho que dá para chegar. Entendeu? Pode perder para o PSG? Pode, mas não perdendo de muito, né, com 4 pontos o Botafogo passa. Eu acho que é uma missão possível, né? Então, pessoal, vou passar aqui para o meu amigo Giliardi. Amanhã, Borussia e Fluminense. É o único jogo que realmente faz a gente ter aquele medo, aquele temor, não vou negar. É um jogo preocupante, não só por ser um time europeu, mas porque a gente que é tricolor, a gente conhece o time da gente, a gente sabe das manias do time, das escalações. Então, para nós, a gente sabe que é complicadinho, às vezes, ter que confiar nesse time. Mas vamos torcer, né, para amanhã. Giliardi, fala para a gente aí, mesmo se tratando do Borussia, né, qual é a sua expectativa? Fala para nós aí. Também, a minha expectativa, como quase de todo tricolor, é pé no chão, né? A gente sabe que é um jogo bem difícil, é um jogo que no caso do Fluminense vai precisar suar sangue para conseguir um bom resultado. O Borussia é um time que vem performando muito bem nas competições europeias de um ano para cá, né, vem jogando muito bem, é um time que tem um contra-ataque muito forte, é um time que sabe jogar jogo grande, não sente pressão. Então é o que você falou, a gente sente medo porque a gente conhece o nosso time, a gente sabe que não tem lá as forças mais
que a gente não possa, no caso, nos dar muita esperança, né? A gente fica aqui cogitando quem o Reynati vai colocar no ano, se ele vai começar com caneta azul no meio de campo, ou se ele vai manter o Nonato. O Conóbio já tem condição de jogo, não sei se ele vai sacar o maluquinho do Serna e vai vir com o Canóbio, porque o Conóbio é um jogador que ajuda muito na reposição de bola, né? Tem a dúvida também no lateral esquerda, será que ele vai botar o René ou vai botar o Fuentes? A zaga, a gente sabe que foi o Thiago Silva e o nosso potente Freitas, né? Zagueiraço, né? Um cara que inspira muita confiança para a gente que é tricolor. E vamos preguiçosos, né? Esperando que possa acontecer aí um milagre, né? Porque o futebol é um dos poucos esportes do mundo que o time inferior pode ganhar o time melhor, né? Diferente do basquete, no basquete o melhor sempre vai ganhar, no vôlei o melhor sempre vai ganhar, e por aí vai. O futebol nos dá essa esperança, né? Então, tudo vai depender muito do time que o Renato vai botar em campo, tudo vai depender muito de como os jogadores vão entrar em campo amanhã, qual o espírito que eles vão estar, se é guerreiro, com vontade, entendeu? Porque o jogo também, a gente não pode entrar derrotado. É o Borussia e tudo mais, já perdeu, não. Vamos lá, vamos entrar, vamos competir, vamos mostrar que tem condições, que a princípio começa 11 contra 11. Então, finalizando, a questão da contratação, né? Eu acho que não surtiria muito efeito caso o Fluminense tivesse contratado 3 ou 4 jogadores como foi prometido. Acho que não ia mudar muito a nossa situação dentro da competição, que é chegar às oitavas de final, que é possível chegar, né? Desde que o Fluminense, no caso, faça o seu dever de casa, né? Que é não perder muito do Borussia e conseguir vencer os demais jogos. Então, é que esse time que está aí mesmo, meu amigo. É que esse time que está aí mesmo que a gente vai tentar chegar lá. E não tem jeito. Vamos lá e que Deus nos ajude. Show de bola. Então, Guilherme, gostaria de ter a sua opinião de maneira mais específica sobre o jogo de ontem. O jogo passou tarde, eu confesso que eu não assisti o jogo que passou tarde, eu só fui ver o resultado depois. Então, eu queria que você comentasse sobre o desempenho do time ontem e qual que é a sua preocupação com relação ao Atlético de Madrid. Na minha concepção, dá para fazer jogo com o Atlético de Madrid. Dá para fazer um jogo de igual com o Atlético de Madrid. O Botafogo tem plenas condições. Agora, o que você acha que pode ser corrigido? Alguma coisa te preocupou no desempenho de ontem que pode ser corrigido para o jogo do Atlético de Madrid? Algum jogador que precisa sair? Algum jogador que precisa entrar? Qual é a sua percepção aí? Fala para nós. Então, o treinador do Botafogo, o professor Renato Paiva, ele surpreendeu na escalação quando ele entrou com o Mastriani. Ele colocou o Igor Jesus e o Mastriani. E mesmo o Botafogo tendo tido um primeiro tempo no início mais nervosismo, tomou uns 5 minutos ali que o Seattle fez uma pressão, mas sem finalização, e depois, quando o Botafogo fez o gol, tomou conta do jogo, o Mastriani não tocou na bola. Então, eu acho que ele percebeu isso aí e fez uma substituição que também acabou não dando certo, que foi essa contratação do jogador da Inter de Milão. Acho que ele era uruguaio, né? O Joaquim Correa. Uruguai ou argentino, não me recordo. Mas aí volta, na minha concepção, tudo, como eu falei na minha primeira participação, a janeiro, do treinador ter chegado depois tá trocando o pneu com o carro andando. Então, como você bem observou, quanto o PSG, o treinador ele tem que entender que a proposta de jogo, o clube tem que estar ali. É como o amigo Giliardi falou, o time mais fraco pode vencer. Fazer uma proposta de jogo que o time ali vai tomar uma pressão e, quem sabe, uma bola ali chamada bola vadia, conseguir fazer. Mas o jogo do PSG é para, talvez, não tomar tanto de saldo. E sim, contra o Atlético de Madrid, vai ter jogo. O treinador, cara, nosso treinador, ele tem umas propostas que é meio complicado, umas substituições que os 2 laterais esquerdos que estava jogando
sendo que um lateral esquerdo nosso, ele, num jogo puxado mesmo, 90 minutos, ele não vai aguentar, que é o Alex Telles, ele é excelente, mas ele vai cansar. Então, eu acho que as minhas preocupações se encontram ali no banco de reservas, com ele ali. Ver o que ele vai pensar para esse jogo aí. Perfeito, então. Quero passar a palavra aqui, então, para o Marcos Paulo. Daqui a pouco tem um jogo que você já está ligado aí, daqui a pouco você está ligando aí para ver Flamengo e Esperance. Eu queria que você falasse para a galera aí, que hoje o Chelsea jogou, mas, assim, não mostrou um time muito ameaçador, não. Tá? Muito pelo contrário, ainda tomou sufoco daquele time lá dos Estados Unidos, entendeu? Então, não foi lá essas coisas hoje, não. Se jogar assim contra o Flamengo tem condições de ganhar mesmo do Chelsea, entendeu? Que deixou um time daquele meio amador, dá um calor nele, é uma coisa a se pensar. Então, eu queria que você falasse aí com relação ao Flamengo, porque com relação à próxima fase, você comentou ali sobre chegar nas oitavas, mas, por exemplo, o Flamengo pode pegar o Boca nas oitavas. E se pega o Boca, pode passar do Boca, entendeu? É muito sossegado considerar que o Flamengo pode ganhar do Boca, não é como pegar um Real Madrid, não é como pegar um PSG. Então fala pra gente aí, eu cheguei a ver em um debate aquele Cicinho, o Cicinho chegou a comentar que o Flamengo tem condição de brigar pelo Mundial, né? Fala aí para nós aí como é que você está equacionando aí, como é que você está pensando com relação ao futuro do Flamengo nessa competição. Sobre a primeira pergunta sobre o Chelsea, né, sobre a estreia de hoje, eu acho que o poder da estreia é muito complicado, né? Então a pressão da estreia é um pouquinho complicado, independente de resultado ou não. Eu acho que o time que ganhou de 10-0, não é isso? Acho que foi Poxa, fugiu aqui. Oi? O Bayern. O Bayern de Munique ganhou de 10-0 de um time que é amador, irmão. Entendeu? Então, o time que é amador, você tem que dar de 30, pô. Entendeu? Então, o poder da estreia é muito complicado. Mas, enfim, eu estou muito ansioso, né, por essa estreia e tomara que o Flamengo faça uma boa participação hoje. Eu creio que 1-0 para mim já está de bom tamanho, né? 1-0 para mim já está de bom tamanho, que aí já desestressa, né? Já tira aquele poder ali para pegar esse time aí dos Estados Unidos. O próximo, não sei se é o Chelsea, eu queria que é o Chelsea, o próximo aí pra gente ir. E eu não duvido nada aí que o Felipe Luiz contra o Chelsea aí vai vir com 3 zagueiros, né, cara? Porque desde quando o Felipe Luiz começou, ele não repetiu nenhuma escalação, né? Talvez vocês não acompanhem o time do Flamengo, mas desde quando ele começou, esse ano ele não repete nenhuma escalação, né? E ele vai entrar hoje aí com meio campo muito sólido, né? Ele vai entrar o Pulgar, né? A escalação provável, né? A provável escalação, ele vai entrar o Pulgar, Jorginho, né? E Arrascaeta e o Gerson pela direita. Eu acho que hoje vai ter um pouquinho de qualidade aí no meio campo, vai povoar aquilo ali para a bola chegar bem até o Bruno Henrique. Mas vamos ver como é que fica aí nessa estreia, mas contra o Chelsea, com certeza, ele deve barrar um desses meio-campo aí para jogar 3 zagueiros, botar o Danilo aí, que é amigo dele pessoal. Gerson vai embora, hein, meu pessoal? Gerson vai embora, hein? Gerson vai embora. Rapaz, eu queria falar disso. Isso. A torcida está invocada ou está conformada? Fala para nós aí. Eu vou falar por mim, né? Eu vou falar por mim. Eu vejo como futebol como empresa, irmão. Né? Eu tenho o meu trabalho, vocês têm o trabalho de vocês. Eu creio que se vocês receberem uma proposta de trabalho onde você vai ganhar 10 vezes mais, é que o Gerson vai ganhar, tá? Salários são 3 vezes mais, mas, em termos de exemplo, se ele der um passe pro gol, ele vai ganhar não sei quantos milhões. A cada gol que ele fizer, ele vai ganhar a premiação. Se ele renovar com não sei o que, ele vai. Então, ele vai ganhar no máximo aí, beirando a 8 milhões de reais por mês. Entendeu? Então, eu vejo isso como empresa. Então, cada um de vocês aí, se recebesse uma proposta dessa extraordinária, vocês não iam pensar 2 vezes. Né? Vocês não têm tanto amor ao seu trabalho assim, né?
Então, eu vejo como futebol, né? Futebol como uma empresa, ele está projetando aí a aposentadoria dele, e outra, vai ganhar mais e vai trabalhar menos, com esse calendário louco que tem aqui no Brasil. Mas, assim, você não acha que, apesar do benefício financeiro, ele não pode ter um prejuízo para a carreira, considerando que ele pode até não ser convocado para a Copa do ano que vem? Mas eu acho que ninguém está acreditando mais no Brasil, nem o Gerson, né, cara? Entendeu? Nem o Gerson. Eu acho que é o seguinte, meu amigo, a Wikipédia é o que vale, entendeu? Quando você bota lá, Gerson, Wikipédia, campeão da Libertadores, campeão da Copa do Brasil, o cara ganhou tudo, entendeu? Então eu acho que ele vai prejudicar a carreira dele, ele vai até assumir, mas financeiramente ele vai estar bem. E outra, te digo mais, daqui a 3 anos, qualquer clube do Brasil contrata o Gerson. Gerson tem futebol aí para daqui a 5 anos, 6 anos, um cara que não bebe, né? Um cara mais tranquilo, e o futebol dele é refinado, é muito diferenciado. Beleza. Eu vou aqui passar uma última pergunta aqui, uma mesma pergunta para todos, com relação a esse momento da temporada. Após o Mundial, você considera, começando pelo Giliardi, você considera que o Mundial vai causar um benefício maior ou um prejuízo maior no sentido de lesão de jogador, no sentido de condicionamento físico? Você acha que os times nossos que estão nos Estados Unidos vão voltar para o Brasileirão, para a Libertadores e para a Sul-Americana na ponta dos cascos? Você acha que o Mundial pode trazer esse prejuízo para os times? Porque os outros estão no Brasil descansando, estão ali se segurando para continuar a temporada. Os nossos times estão ali numa competição. Você acha que vai causar mais mal ou causar mais bem aos nossos times aí? Giliardi, fala para nós aí. O tempo dirá, né, velho? O tempo dirá. A princípio, né, eu sou um entusiasta da ideia como você. Acho muito bacana essa competição, de você estar ali tendo a oportunidade de estar jogando com os grandes clubes europeus. Agora, é bem verdade, né, que a necessidade do clube sul-americano é bem diferente da necessidade do clube europeu. O clube europeu não tem necessidade de estar aí, não precisa da grana que esse mundo está rendendo. Agora a gente precisa, principalmente o Fluminense. Novamente falo, a situação do Flamengo é muito sólida, a situação do Botafogo é muito sólida, do Palmeiras também, que são os brasileiros que estão disputando, né? A nossa nem tanto. Então esse dinheiro é muito bem-vindo. De maneira que, como eu disse, né, eu até preferia que o Fluminense não trouxesse ninguém agora, mas que use até esse campeonato como um laboratório. O time que jogou contra o Botafogo ontem, o Seattle, tem 2 ou 3 jogadores ali que é muito bom, que dá para o Fluminense, de repente, utilizar no seu elenco como titular ou como peça de reposição. Né? Então, contratar com calma. E, claro, né, vai ter um ônus, né? Os outros times estão tendo uma chance de ter uma pré-temporada no meio da temporada. A gente vai voltar cansado e torcer para não voltar aquele jogador lesionado, né? Perdendo um jogador importante, porque, a princípio, é um campeonato que a gente vai para ganhar dinheiro, porque a gente não vejo, salvo, né, se acontecer alguma coisa, né, algum time sul-americano chegar lá numa final, semifinal. Né. O Flamengo tem grande chance de chegar. O Botafogo começou a temporada muito mal, por todas as razões que o nosso glorioso Guilherme nos passou aí, né, que é um torcedor do Botafogo, que acompanha o Botafogo, né, vive o Botafogo. Mas acho que eles conseguiram aí no meio que trocar o pneu com o carro andando. O Botafogo está com o time bem arrumadinho, achei o time do Botafogo bem competitivo, né? Eu acredito na classificação do Botafogo, né? Embora tenha pegado um grupo bem perdido, mas eu acho que o Botafogo vai conseguir se classificar, porque o Atlético de Madrid está lá isso tudo, como o Wagner disse. Né, e vamos ver como que vai desenrolar esse campeonato, vamos ver como é que vai ser o feedback do público, né? Realmente o Marcos Paulo falou aí, os ingressos foram muito caros, isso acabou causando um esvaziamento. E detalhe, está no lugar onde o futebol não é tão popular, os Estados Unidos, né?
de repente, se eles tivessem escolhido um outro lugar para fazer esse campeonato, de repente teriam estados mais cheios, ou lá na Arábia Saudita, ou aqui no país sul-americano, ou em algum lugar ali na Europa, né? Onde o futebol é muito mais difundido, onde o pessoal é muito mais apaixonado pelo futebol. Mas vamos lá, vamos ver o que esse campeonato vai nos trazer aí de prós e contras. E aí fica aqui com a minha consideração final aí, passando a bola aí pro Luiz Guilherme. A questão do Mundial aí, se vai ser benéfico ou não, eu acho que depende mais dos treinadores, né? Somente falando dos 4 brasileiros. Porque treinador reclama que nunca tem tempo de treinar. O Renato aí, acho que eu vi uma reportagem hoje no Globo Esporte que conseguiu fazer 10 sessões de treinos. Ele não tinha ainda desde que chegou. Aí o treinador reclama disso. Naquela semana lá do jogo do Fluminense com o Botafogo, do brasileiro, ele mandou lá os reservas, né? Disputar a Sul-Americana. Era para treinar. Aí acabou que o time não rendeu. Então, isso é uma coisa que às vezes a gente não vai saber. A situação que está, principalmente no Botafogo, e com contratações novas, eu espero que o nosso treinador trabalhe bem, independente de classificar ou não, que seria realmente o Botafogo passar as oitavas de final, num grupo com 2 europeus, teria título. Haja vista que quando nós tivemos a chance de disputar o Intercontinental, a gente ganhou o Brasileiro no domingo, até uma noite, para jogar quarta-feira. Nem conseguimos passar de um time mexicano. Um amigo meu, ele tem uma frase, ele diz, e depois eu pensei, eu falei, ele tem razão, o dinheiro estragou o futebol. Por que o dinheiro estraga o futebol? Porque a FIFA, lá no altar dela, lá no Olimpo, ela quer competição, porque o sistema é bruto, a roda tem que girar, né? Precisa de dinheiro. Antes, essa competição era a Copa das Confederações, né? Aí ela foi vários anos, que é sempre no país que vai sediar a Copa do Mundo, até que chegou esse Mundial de Clubes. Como a Copa do Mundo é nos Estados Unidos, aí teve que fazer essa competição lá, até para testar. É uma coisa boa, mas é um país que não gosta de futebol. Eu falo por experiência própria. Eu falei para o Guilherme que eu sou da Marinha, eu tive a oportunidade de morar lá 2 anos lá. Você não encontra camisa de clube de futebol lá. Brasileiro, então, nem pensar. Você ainda vai achar algumas de mexicano e argentino, porque a colônia deles lá é muito maior. Mesmo o Flamengo lá tendo uma mega loja que tem, acho que no estado da Flórida, ali em Orlando, Miami, mas é mais um nicho brasileiro ali. Ou seja, ninguém de fora sabe, ninguém conhece. É aquela questão dos imigrantes invadirem ali. Aí uma outra Copa do Mundo, daqui a 4 anos, se eu não me engano, acho que é na Arábia, vai ter o mesmo problema. Deveria ser desvinculado, ficaria bem melhor. Mas quanto ao clube, vai depender muito do trabalho do meu treinador, se o time vai vir melhor, porque os outros que estão aqui no Brasil, eles vão aproveitar isso. O Flamengo até que foi uma boa, terminou o brasileiro líder. Então, quer dizer, isso foi excelente para eles. Os clubes que estão ali no G4. Para mim, já é uma caminhada mais longa. E finalizando isso aí. Perfeito. Então, aí, vou pedir também ao Marcos para comentar sobre isso. Fala aí, se está preocupado com relação ao condicionamento físico. Vocês têm alguns jogadores, por exemplo, o Arrascaeta, que eventualmente tem um problema muscular e tudo mais, e aí desfalca o time, e é ruim ficar sem o Arrascaeta. Então, isso para falar Então, fala para nós aí, você acha que o Mundial pode criar algum problema nesse sentido do Flamengo? Então, vou voltar a repetir aqui o que eu falei, né? E o Felipe Luiz, ele ainda não repetiu nenhuma escalação. Então, para mim, a falta do Arrascaeta, ou a falta de qualquer um, para mim, não vai fazer falta até então, porque aí a gente, graças a Deus, temos um elenco robusto, né? Então, não sei se vocês estão... Cholho grande. Eu não sei se vocês estão reparando aí
né? Então, todo jogo, um jogo é o Cebolinha, o outro jogo é o Michael, né? Um jogo é o Wesley, o outro é o Varela, né? Então, a gente está sempre revezando. Um é o Everton Araújo, o outro é Pulgar, entendeu? Então, a gente tem um elenco bem robusto aí. Eu creio que cansado a gente não vai voltar desse campeonato até então, né? Que é um intervalo um pouquinho longo, né? O Flamengo joga hoje, que é a segunda-feira, e o próximo jogo só é na sexta-feira. Então, o treino é até integral também, né? Para a rapaziada fazer uma pré-temporada. Eu acho que quem está se dando bem aqui no Brasil, né? Pelo menos é o Fernando Diniz, né, cara? Que não teve tempo de trabalhar, né? Agora vai ter um tempo de trabalhar aí com o Vasco aí. Eles ficaram parados aí pelo menos 10 anos aí. Na reestreia deles aí, eles deram de 3 no São Paulo. Entendeu? Então, vai prejudicar alguns e vai favorecer outros aí. Entendeu? Mas eu creio que para os 3 times que estão no Mundial aí, entendeu? Os 3 vão vir bem preparados, vão vir até mais descansados. Eu vou falar até assim, entendeu? Porque o intervalo de jogos aí são bem menores do que a correria que tem aqui no Brasil. Porque tu joga no Nordeste hoje, aí tu vai jogar no Sul, aí depois tu viaja para Argentina, entendeu? Então aqui é louco. Então os caras lá estão de férias, meu. Tá, tô ligado, então. Ó, Pessoal, só para ratificar aqui, né, o que vocês falaram sobre o futebol lá nos Estados Unidos, não sei se vocês estão acompanhando aí, a temporada de 2024, 2025, entendeu? A média de público aí é de 30 a 35 mil pessoas, tá? Então a gente tem que ficar ligado nisso aí, tá? Que o campeonato lá, a média entre a temporada 24 e 25 aí, a média de 30 a 35 mil. Então o pessoal tá animado lá para ver futebol, hein? Uma boa média, hein? Uma boa média. Beleza. Pessoal, nós vamos caminhando aqui para encerrar a nossa live, mas eu quero primeiro aproveitar para convidar o Marcos Paulo e o Guilherme para o nosso bolão. Nós estamos fazendo um bolão desse Mundial de Clubes. Vocês estão convidados. Eu vou pedir o Giliacho para mandar o link para vocês. Aí vocês fazem os palpites lá de vocês. Vocês vão ver que a brincadeira está bem interessante. Estão convidados. Eu vou pedir para vocês darem um alô, mas antes eu vou pedir para a galera, para você que está nos assistindo, curta o vídeo, assine o canal, dá essa moral para nós, inscreva-se no nosso canal do YouTube para as nossas lives irem direto para o YouTube toda vez. Então, Giliardi, começando Giliardi, Marcos Paulo, Guilherme, dá um tchau aí para a galera, dá um abraço, pessoal. Beleza. Nobre amigo, um abraço, até a próxima. Quero agradecer a presença do glorioso Guilherme, foi muito bem indicado, nada mais, nada menos pelo presidente da torcida do Botafogo ali no bairro de Jardim América. Ele recomendou, deu belas recomendações, falou que você é um cara de grande entendimento, que vive o Botafogo, e as palavras dele se confirmaram. Fiquei muito feliz pela sua participação. Espero que você esteja aqui de novo, né? Queria até ver com o Wagner se a gente pode fazer essa live aí uma vez por semana, enquanto os nossos times estiverem vivos na competição. Marcos Paulo, você é meu irmão, você é um querido, cara. Que prazer ter você aqui, falando de futebol. Você é um cara que vive o mundo, um cara que sempre bateu muito papo, né? Eu sempre admirei o entendimento, a visão do futebol que você tem. Meus amigos, fico muito feliz por vocês estarem aqui. Um grande abraço para vocês. Espero que vocês possam retornar de novo. Um abraço aí para todos. Quero reforçar aí o que o Wagner pediu, falou, né? Vão lá, dá um like, se inscreve no canal, nos ajuda nesse projeto aí, que é amador, sim, é amador, mas é feito com muito carinho, com muita dedicação. Um abraço a todos aí, tá? Show de bola, pessoal. Grande abraço a todos aí, sucesso, Deus abençoe. Um abraço, Wagner. Um abraço a todos aí, gente. Valeu.